Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Direito do Trabalho em Miúdos. Meu nome é Laisa Guedes e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que eu ganho em ter o vínculo de emprego reconhecido. Nas últimas aulas, nós falamos sobre as características do vínculo de emprego, né? Ou seja, como que o trabalhador deve executar suas atividades para que ele possa ser reconhecido como empregado. Nós vimos também que o empregado, para o ordenamento jurídico aqui do Brasil, é uma figura muito especial, né? É a figura destinatária da maioria dos direitos trabalhistas postos no nosso país. E aí nós vimos também os aspectos históricos do surgimento do direito do trabalho no Brasil, de como vieram as primeiras leis, em qual contexto político-social veio a CLT, como foi ali aquela evolução, e nós não chegamos em 1988, que é uma data muito importante, a data da promulgação da Constituição Federal. É importante dizer, gente, que nesse ínterim de 1943, que é quando vem a CLT, até 1988, que é quando vem a Constituição da República, muita coisa aconteceu no Brasil, né? Nós vimos que quando surgiu a CLT, quando Vargas promulgou a CLT aqui no Brasil, estava vigente um regime ditatorial. Logo depois, houve um curto período de democratização e em 1964 nós sabemos que houve o golpe militar. Então a gente entra aí mais uma vez em um regime ditatorial que perdurou por décadas, né? E aí então vem a Constituição Federal em um novo contexto de redemocratização. Beleza. A Constituição Federal, é importante dizer, ela é linda em termos de direitos sociais e de direitos trabalhistas. Ela possui ali o que se diz como sendo um conteúdo programático, né? O que o legislador constituinte queria para o futuro do Brasil naquele momento. Contudo, gente, é importante dizer que até os dias de hoje, a eficácia dos direitos trabalhistas constitucionais previstos na Constituição da República, ela é muito flexibilizada. Então, é por isso mesmo que hoje o principal destinatário do direito do trabalho no Brasil continua sendo o empregado. Se a Constituição tivesse a eficácia plena que ela deveria ter, inclusive em direitos trabalhistas, todos os trabalhadores brasileiros, urbanos e rurais, teriam direito às garantias, aos direitos previstos ali no artigo 7º da Constituição: salário mínimo, limitação de jornada, adicional de insalubridade nos termos da lei, férias mais um terço, 13º salário. Mas a realidade é que a Constituição Federal ela foi esvaziada em termos de interpretação, e a CLT resguardou aí somente para os empregados com vínculo de emprego a aplicação dos direitos trabalhistas, tá? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente aprende na faculdade, a Constituição Federal de 88, um regime de redemocratização, Constituição maravilhosa, e é mesmo, mas é importante trazer o contexto em que essa Constituição veio. Tudo é contexto, né, gente? No direito do trabalho, o contexto histórico, social, econômico, político do país importa muito, porque além da norma escrita ali, bonitinha na lei, no fim das contas, o que vale mesmo é a interpretação que será dada àquele texto normativo, né? Então não basta tá ali lindo que todos os trabalhadores urbanos e rurais têm direito a salário mínimo, pererê, pororô, 13º, férias e etc. Se o julgador, quando o caso concreto for submetido à sua análise, ele dizer que não, peraí, mas não é bem assim, tem direito a isso tudo somente quem é empregado. Então, em qual contexto que vem a Constituição da República e por que ela é tão generosa em termos de
prever, trazer um conteúdo amplo de direitos trabalhistas, mas, ao mesmo tempo, não ser dotada de eficácia. É isso que eu vou tratar aqui com vocês, para depois, então, a gente falar, beleza, tenho vínculo de emprego, e aí? O que eu tenho direito? Nós vamos chegar lá, eu prometo. Bom, a Constituição Federal, ela vem no momento em que o país estava tentando sair da ditadura militar que estava ali vigente, já tinha mais de 20 anos. E aí, o que aconteceu? A força trabalhadora, ou seja, os grupos sociais envolvendo trabalhadores, especialmente aí o movimento sindical, ele foi, entre aspas, usado para ajudar a trazer o país para um regime democrático, por meio de manifestações, de lutas, de paralisações e etc. E aí, como a classe trabalhadora participou e foi e tem grande mérito em conseguir trazer o país de volta para os rumos da democratização, nada mais justo que naquele contexto trazer, né, uma Constituição com diversos direitos trabalhistas, justamente para prestigiar essa classe que foi uma das grandes responsáveis por tirar o nosso país daquele lamaçal da ditadura militar. Pois bem, na Constituição ficou lindo. Quando a gente analisa ali as minutas da Assembleia Constituinte, a gente vê que teve ampla discussão sobre diversos direitos, especialmente sobre a estabilidade. Teve uma época aqui no nosso país que havia direito à estabilidade. O trabalhador que estava numa empresa há mais de 10 anos, ele adquiria direito à estabilidade, ele não poderia ser dispensado pelo empregador sem justa causa, por exemplo. E depois teve uma discussão também de uma garantia provisória de emprego para quem tivesse mais de 90 dias de trabalho, também não poderia ser demitido sem uma justa causa, né, que poderia ser de vários vieses. Enfim, houve uma ampla discussão, os direitos vieram, mas eles não se concretizaram. Por quê? Porque naquela década, gente, a década de 90, ela foi marcada aqui no nosso país como uma década com uma força muito grande neoliberal. Essa onda neoliberalista, ela já vinha se espalhando pelo mundo desde a década de 30. Em 70, tem uma grave crise do petróleo, que traz aí o recrudescimento dessa crise toda e da onda liberal imperando fortemente pelo país. Só que aqui no Brasil, ela vem mesmo com tudo após a redemocratização. Então, percebam, a Constituição Federal cheia de direitos, maravilhosa, uma Constituição aí social, né, nitidamente, colocava o trabalhador ali na mais alta conta, mas politicamente o país estava passando por um momento de forte influência neoliberal vinda de fora, vinda do mundo, né? Numa onda neoliberal. Se você pensar um pouco antes aí, os governos nos Estados Unidos de Ronald Reagan e da Elizabeth Thatcher na Inglaterra eram governos marcados aí por uma ampla força liberal, né? Um pensamento liberal muito extenuado. Então, isso chega no Brasil na década de 90, e aí, por meio da interpretação, a doutrina aqui tem uma grande culpa, tá? Uma parcela de culpa considerável, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, analisando aí alguns textos, principalmente artigos publicados na revista LTR, naquele período, é nítido, assim, como antes da Constituição, a conversa era muito pautada pelo reconhecimento, pela eficácia dos direitos trabalhistas, e logo após a virada ali, quando a Constituição ela é promulgada, ainda no mesmo ano, o discurso de boa parte dos juristas, com algumas exceções, obviamente, ele dá uma guinada para um pensamento já com uma força muito grande neoliberal. E retomando aqui, né, o liberalismo, ele prega a intervenção mínima do Estado nas relações entre particulares. Então, basicamente,
ele prega que o Estado não interfira nessas relações, que quem está ali trabalhando ou explorando o trabalho, eles que se entendam entre si, são adultos, são maiores, eles que vejam entre eles quais são seus acordos. E a gente sabe que isso leva a fortes injustiças, afinal de contas, nós estamos falando de um lado, um contratante totalmente hipossuficiente do ponto de vista financeiro e muitas vezes também hipossuficiente de outras formas, em situação de vulnerabilidade, e do lado de cá, o capitalista, né, o dono dos meios de produção, que controla os fatores de produção, que tem aí disponível uma gama de trabalhadores para trabalhar em seu benefício, que articula toda aquela engrenagem para que as forças produtivas operem. Então, acreditar que a liberdade numa relação como essa vai chegar ao resultado de justiça, de um pacto razoável e equilibrado, é um tanto quanto inocente, né? É um pensamento bem inocente. Então, a gente sabe que não é assim que acontece, mas o liberalismo, ele prega esse tipo de pensamento. E na década aí de 90, a gente vê o neoliberalismo, essa força mais recente, vindo com tudo aqui no Brasil. Então, a Constituição, ela é basicamente desfeita por meio da interpretação do direito posto, tá? Além, é claro, da exclusão de outros tantos direitos nesse período. Então, a gente vê que o direito do trabalho veio caminhando, foi ganhando espaço, foi ganhando força ali a partir da CLT e etc. Chega 64, ditadura militar dá uma afundada, né? Grande em termos de direitos trabalhistas. Depois que a Constituição Federal, você fala, bom, agora é a nossa vez, agora vai ser ótimo. Justiça social, quem dera, né? E não é isso que acontece. Há, sim, o esvaziamento da norma por meio da interpretação e os direitos trabalhistas, então, eles, como eu já disse, eles estão sempre em disputa e naquele período a gente viu que a Constituição não teve a eficácia que se esperava e é assim até hoje, tá, gente? Depois desse período da Constituição, o direito do trabalho teve um momento bom no país também, no início ali em 2002 em diante, depois logo se afundou de novo. Enfim, é assim, né? É cíclico. Então, quem opera o direito do trabalho sabe que tem que estar em constante vigilância e que as forças políticas, econômicas e, enfim, todo esse entorno para além do direito, né, para além do jurídico, influenciam diretamente na abrangência e na eficácia do direito do trabalho. Perfeito. Então, aconteceu tudo isso, a Constituição não tem eficácia, então, em termos de direitos trabalhistas, então a gente depende da CLT e, portanto, a gente depende do vínculo de emprego para que o trabalhador tenha direitos reconhecidos. Mas, então, quais são esses direitos? Qual é a grande vantagem de ter o vínculo de emprego reconhecido? Vamos falar. Para começar, gente, o direito mais importante aí que eu considero deveria ser o direito contra a dispensa arbitrária, mas isso nós não temos eficácia aqui no país, então quem é contratado, se não tiver sob o regime CLT, né, se não tiver nenhum tipo de garantia provisória de emprego, como é o caso da gestante, como é o caso do acidentado, de cipeiro, enfim, se não tiver nenhuma das garantias provisórias, a pessoa pode ser dispensada a qualquer tempo, tá? Então, esse direito que vem da Constituição, ele não tem eficácia. Esse seria o direito mais importante, mas não tem eficácia. Pois bem, depois disso, quem tem vínculo de emprego deve ter reconhecido direito ao salário mínimo nacional, tá? Então, não importa quanto você produziu naquele mês, se o seu salário ele é fixado por comissão, por peça, enfim, o salário mínimo ele deve ser observado. Então, parece uma coisa banal, mas a gente vê hoje que essas novas formatações de exploração do trabalho, como, por exemplo, pelas plataformas digitais, entregadores de aplicativo, etc., a gente vê que eles não têm isso, né? Como não tem vínculo de emprego reconhecido, se ele não trabalha, se ele está doente, se ele está em casa, se ele está no tempo de espera ali com a sua moto, aguardando uma corrida, ele não ganha nada, né? Então, se não vier nenhuma corrida para ele,
ele não vai ganhar nada. O empregado, por outro lado, ele, em tese, para ele não interessa se a empresa está indo bem, se a produção foi boa, se a empresa vendeu muito, se vendeu pouco, se está no lucro, se está no déficit. Enfim, para o empregado isso não importa. Ele tem direito ao salário mínimo, tá? E o salário mínimo, ele deve ser pago no máximo com um intervalo aí de um mês. Eu digo isso porque tem gente que recebe por dia, tem gente que recebe por semana e tem gente que recebe por quinzena, mas o período máximo de fixação do salário é mensal. Então, ele deverá ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação de serviços. Esse é um direito muito importante e deve ser observado. Se você é horista, ou seja, se o seu trabalho é fixado por hora, e você não trabalha, a título de exemplo, aí, 44 horas semanais, se você trabalha em regime de tempo parcial, que tem várias outras regras, e em outro momento a gente trata sobre elas, pelo menos o valor da sua hora, o valor fixado na hora do seu trabalho, ele deve respeitar o salário mínimo proporcionalmente. Como que você vai fazer esse cálculo? Você vai pegar o salário mínimo vigente, que hoje é 1.621, 1.600 e pouco, e se você trabalha 44 horas, em tese você deveria trabalhar 44 horas, você vai dividir por 220. Então, pega lá 1.621, divide por 220, que você vai chegar no valor hora do salário mínimo. E aí você consegue saber se está sendo respeitado aí o salário mínimo na fixação por hora, tá? Outra coisa que é importante, quem tem o trabalho, né, o salário fixado por hora, por dia, é muito importante, gente, que vocês saibam que nessa situação, o DSR, que é o descanso semanal remunerado, ele não está embutido no seu salário. Então, o seu empregador, seu patrão, ele deve pagar o DSR à parte. No seu holerite tem que estar lá. Horas de trabalho, tanto, 220. Os outros direitos, e tem que constar lá expressamente DSR. Se o seu salário é fixado por hora ou por dia, você deve receber o DSR à parte. Se o seu salário é mensal, 1.621 por mês, recebe mensalmente e etc., ou quinzenalmente, o seu DSR ele já está incluído ali no pacotão do salário, então o empregador ele não tem que pagar a parte. Perfeito? Beleza. Então, além do salário mínimo, gente, o trabalhador que tem o vínculo de emprego reconhecido, ele tem direito também a férias remuneradas acrescidas de 1/3. Então, se você trabalhou 1 ano, o seu empregador vai ter 1 ano depois deste primeiro ano para te conceder férias de 30 dias. Essa férias ela pode ser fracionada, né, em até 3 períodos, sendo que nenhum dos períodos pode ser inferior a 5 dias, tá? Então, férias remuneradas mais 1/3. Cada 1 ano de contrato de trabalho, a cada 1 ano, você vai ter direito a 30 dias de férias e é o empregador que concede, que escolhe a data em que você vai gozar desse descanso remunerado, tá? Quando que ele tem que te pagar as férias? Ele tem que te pagar as férias com 48 horas de antecedência do início do período de férias. Então, qual que é o certinho a se fazer? O empregador, ele tem que te avisar que você vai tirar férias com 30 dias de antecedência, tá? Então, por exemplo, se você fosse começar suas férias agora, dia 1º de maio, não ia poder porque as férias não podem começar no feriado, mas se fosse no dia 2 de maio, o empregador teria que te avisar sobre isso lá no início de abril. Até dia 1º de abril, ele teria que te falar, olha, fulano, de preferência por escrito, vou te conceder férias em maio, do dia tal ao dia tal, tá bom? Beleza, então isso é o aviso de férias. Avisadas as férias, o empregador ele tem a obrigação de pagar as férias, ou seja, o salário da pessoa, né, proporcional a tantos dias que ela for gozar de descanso, mais 1/3, tá? E ele paga quando? Ele paga com 48 horas de antecedência para que o trabalhador tenha dinheiro para usufruir ali durante aquele período de descanso, vá viajar, vá curtir seu lazer, enfim, para que ele tenha direito e tenha condições financeiras de fruir daquele descanso com qualidade.
É importante que os trabalhadores entendam o seguinte: quando você tira férias, você recebe antes, né, as férias, aí você vai descansar lá 30 dias, vamos supor. Beleza? E você já recebeu aqui. Aí 30 dias descansando, gastando bastante. Depois, quando você voltar a trabalhar, você tem que entender que você vai ter que trabalhar mais 30 dias para só então você receber salário de novo. Então, o que acontece é que muitas vezes os trabalhadores não se organizam e aí gastam todo o dinheiro das férias aqui durante o período de descanso, que é justíssimo, mas quando retornam, não tem essa consciência de que vão ter mais 30 dias aí pela frente sem salário. Então, é importante ter consciência sobre isso para que você consiga se organizar financeiramente, tanto para curtir as férias, quanto para os próximos 30 dias que você vai trabalhar sem salário após o seu retorno das férias merecidas. Beleza. E se o empregador não fala nada sobre as suas férias depois de um ano, que você já completou um ano? Então, um ano trabalhando, o empregador tem um ano para te dar férias, ele não fala nada, ele fica bem quieto. Bom, se ele ficar quieto e não te conceder férias nesse período concessivo pós período aquisitivo de um ano, ou seja, tem 2 anos que você está trabalhando lá, ele não te concedeu férias, saiba que você vai ter direito a receber essas férias em dobro, tá? Então, você vai ter o direito às férias, mais 1/3, mais a dobra sobre isso, beleza? Claro que você só vai receber isso se você entrar na justiça, é raro o empregador que esquece, que deixa passar e paga espontaneamente essa dobra, tá? Mas é importante ter consciência sobre isso. Pois bem, além disso, o empregado com vínculo de emprego reconhecido, formalizado, carteira de trabalho assinada, ele tem direito também ao 13º salário. Então, o 13º salário, ele é um salário a mais que a pessoa tem após 12 meses de trabalho, certo? Então, geralmente, ele é pago a primeira parcela em novembro e a segunda parcela em dezembro, né? E quem não inteirou ainda 12 meses de contrato de emprego, como é que fica? O 13º é pago de forma proporcional, respeitada também a primeira parcela e a segunda parcela, tá? Como que eu faço para calcular? Vamos supor que você trabalhou 8 meses. Você vai pegar o valor do seu salário, vai dividir por 12, para pegar o valor equivalente a cada mês, e vai multiplicar por 8, que são os meses que você trabalhou. Esse vai ser o valor do seu 13º salário proporcional, tá? Gente, além disso, o trabalhador que é dotado da condição especial de empregado, ele tem direito à limitação de jornada, né? Então, a Constituição e a CLT trazem aí uma limitação de jornada, que é o trabalho máximo que você pode executar no dia, e também traz uma limitação do tempo de trabalho semanal. Quais são essas limitações? 8 horas por dia e 44 horas semanais, tá? É permitida a realização de horas extras? Sim, até 2 por dia. Que é muito comum e que os empregados têm dúvidas às vezes. Eu sou obrigado a fazer hora extra? Gente, se o empregador solicita a realização de horas extras, você deve cumprir aquelas 2 horas extras, senão você pode ser aí submetido a uma advertência, por exemplo, ou suspensão por insubordinação. Então, em tese, você é obrigado sim a fazer essas horas extras, tá? E ele deve te remunerar por isso. O valor da hora extra é o valor do salário proporcional da hora, e a gente já sabe calcular o salário hora, é só pegar o salário e dividir por 220, né? Mas, no mínimo, 50%, tá? Se tiver alguma convenção coletiva ou acordo coletivo do sindicato da sua categoria ou firmado pela empresa com o sindicato, pode ser que exista aí um adicional de horas extras mais favorável. Então, vale você checar se o sindicato que representa a sua categoria tem uma previsão mais favorável que 50%. Mas, no mínimo, a hora extra deve ser remunerada em 50% a mais do que a hora normal, tá? Então, vai ser hora mais 50%, beleza?
Além disso, gente, o trabalhador empregado, ele tem direito ao intervalo intra-jornada. No meio da jornada. Se ele trabalha até 6 horas, ele tem 15 minutos de intervalo por dia, no mínimo. Se ele trabalha de 6 a 8 horas ou mais, ele deve ter obrigatoriamente 1 hora de intervalo intra-jornada, no meio da jornada. Perfeito? Além disso, se a sua categoria tem convenção coletiva ou acordo coletivo, pode conferir lá se tiver algum outro tipo de intervalo, vai estar previsto nesses instrumentos. Uma dúvida que é muito recorrente também, alguns empregados acham que tem direito automaticamente a um lanche, a um café, por exemplo, ou ao fornecimento de alimentação pelo empregador. E isso não é uma regra, tá? Essa obrigação do empregador, ela só vai existir se houver previsão expressa na convenção coletiva ou no acordo coletivo de trabalho. Então, pela legislação ordinária, pela CLT, você não vai ter direito a um lanche, a um almoço, ou a um tempo ali de intervalo, além desse intervalo intra-jornada que eu tô te dizendo, exceto algumas categorias específicas, né, como os operadores de telemarketing, por exemplo, e algumas outras, motoristas, enfim, categorias especiais, mas a regra é o intervalo, 15 minutos a partir, para quem trabalha até 6 horas, e quem trabalha de 6 a 8 ou mais, né, 1 hora de intervalo por dia, tá bom? Beleza, esse é o intervalo intra-jornada. Além deste intervalo, o empregado ele tem direito ao intervalo interjornadas, que é entre o fim de uma jornada e o início da outra. Então, você vai embora da empresa, em tese, você só pode voltar a trabalhar 11 horas depois disso, tá? Então, entre uma jornada e outra, deve existir um intervalo mínimo de 11 horas. Ah, mas o meu empregador, meu patrão fica me chamando no WhatsApp, mandando eu responder e-mail, mandando eu fazer isso, fazer aquilo. Gente, trabalho por WhatsApp, obrigatoriedade de ficar conectado, isso tudo é trabalho, tá? É tempo à disposição. O que é trabalho? É quando você está executando a sua atividade ou quando você está à disposição da empresa. Então, isso é sim considerado como tempo de trabalho e pode interferir no seu intervalo interjornadas, entre uma jornada e outra. E se isso acontecer, você pode pleitear depois do pagamento desses períodos como indenização pela supressão do seu intervalo interjornadas, tá bom? É isso. Beleza, gente. Além da limitação de jornada, o empregado ele tem direito ao DSR, que é o descanso semanal remunerado. Então, é garantida pelo menos uma folga semanal para que o empregado recarregue as suas energias, descanse, faça aí as suas atividades, enfim, é muito pouco, né? Tanto que hoje está em debate a invalidação da jornada 6x1. Não sabemos ainda o que vai dar, mas em tese o empregado ele tem direito a um DSR por semana. E esse DSR ele é remunerado. E como já dito, se você recebe o salário por mês, ele já está remunerado ali dentro do seu salário. Se você recebe o salário por hora ou dia, o empregador tem que pagar a parte. No Olerite tem que estar lá descrito o pagamento específico do DSR. Tá bom, gente? Além disso, o empregado ele tem direito ao vale transporte, né? Se ele reside distante da empresa onde ele trabalha e ele não vai de carro, o empregador tem que fornecer meios, tem que fornecer o vale transporte para ele ir de transporte público ou fornecer um transporte da própria empresa. O que mudou, né? Todo mundo fala, mas isso aí não mudou, horas emitidas, que não sei o quê. Mudou sim. Antigamente, se o empregador fornecesse o transporte para o empregado até o local de trabalho e não houvesse fornecimento regular de transporte ou horário incompatível com o transporte público, esse período de deslocamento ele era considerado trabalho. Então, essas eram as horas in itinere, horas em itinerário. Com a reforma trabalhista, ou seja, após 2017,
esse direito caiu, então não existe mais. Ainda que seu empregador forneça o transporte, aquele período de deslocamento ele não vai ser considerado como um período de trabalho, tá? Então ele não vai ser remunerado. Beleza, então vale transporte é mais um direito garantido para quem tem vínculo de emprego. Além disso, se você trabalha após as 22 horas, você tem direito ao pagamento de adicional noturno, que é o percentual de 20% sobre o seu salário, tá? Se você é empregado seletista e trabalha em condições insalubres, e o que é condições insalubres? É o que está disposto na portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Não é só o que você... Não cabe subjetividade, não cabe interpretação aqui. Só é insalubre o trabalho que é assim definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou por outra norma, ok? Então, quem trabalha com alguma substância insalubre, vou dar um exemplo, alguns exemplos, né? Ruído é um agente insalubre, calor em excesso pode ser considerado um agente insalubre. Quem trabalha em câmara fria, entra na câmara fria, sai, pode ser considerado um agente insalubre também. Mais que isso, quem trabalha limpando banheiro com alta circulação também executa um trabalho insalubre. Quem trabalha no hospital, em ala de isolamento de doenças infecto-contagiosas, também realiza um trabalho insalubre. Para cada uma dessas atividades insalubres, vai ser reservado aí um grau de insalubridade a depender da gravidade daquele agente, né? Agressor à saúde do trabalhador. Então, em tese, 10%, 20% ou 40%, tá? Esses são os graus mínimo, médio e máximo de insalubridade. Se o seu empregador não te paga insalubridade, você tem direito, num processo judicial, vai ser nomeado um perito para avaliar qual é o grau e assim definir o valor que você terá direito a receber. Perfeito? Adicional de insalubridade, temos também o adicional de periculosidade, que é para aquelas atividades que representam um risco de vida iminente ao empregado. Por exemplo, quem trabalha com explosivo, com inflamáveis, frentista de posto de gasolina é um bom exemplo, tem direito ao adicional de periculosidade à razão de 30%. A periculosidade ela é calculada sobre o salário do trabalhador, salário base, e a insalubridade ela é calculada sobre o salário mínimo. Então, a periculosidade é bem melhor. Não dá para acumular os dois adicionais. Então, se você trabalha numa atividade que ela é insalubre e perigosa, você vai ter que optar por um ou por outro. Geralmente, o adicional de periculosidade, ele é mais vantajoso, tá? Gente, quem é empregado também tem direito a condições mínimas de segurança e de higiene laboral. Então, o seu empregador, ele tem a obrigação de fornecer, de proporcionar um ambiente de trabalho seguro, limpo e condições de trabalho que viabilize que o trabalho seja executado de modo que não comprometa a sua saúde e incolumidade física, tá? Então, caso você sofra algum acidente de trabalho ou com o tempo ali executando suas atividades, você adquire uma doença ocupacional, vai ser avaliado se o empregador cumpriu com essa diretriz, com essa obrigação de fornecer um ambiente de trabalho seguro, para definir se ele vai ter ou não a obrigação de te indenizar, tá? Entre outras análises, obviamente, que ficarão para uma aula específica sobre acidente de trabalho e doença ocupacional. Além disso, gente, o trabalhador seletista, ele possui direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Então, todo mês, o empregador ele deve recolher aí o equivalente a 8% do salário do empregado e esse valor ele é depositado numa conta vinculada em nome do empregado. Nossa, mexeu a tela aqui, né? Desculpa. E vai ficar lá aquele depósito, os depósitos mensais. No final do contrato, se o empregado for dispensado sem justa causa, o empregador ele vai ter que pagar uma multa equivalente a 40% do fundo de garantia que está lá depositado, e o trabalhador vai sacar tudo, tanto os depósitos mensais, quanto essa multa de 40%, tá? Ah, mas e se ele não for dispensado, se ele pedir demissão?
Os valores vão ficar lá depositados, mas ele não vai ter acesso naquele momento da dispensa. E nem vai ter acesso à multa, né? Então, vai ficar resguardado lá futuramente, quando ele tiver um outro vínculo que for dispensado, ele vai conseguir sacar, ou nas situações específicas que prevê a lei do fundo de garantia, por exemplo, para aquisição de um imóvel, para reforma de um imóvel, se ele for acometido por uma doença muito grave, como câncer, por exemplo, é uma das possibilidades de levantar o fundo de garantia. Vou falar agora de um direito que não é um direito trabalhista propriamente dito, mas ele é um direito relacionado, que é o direito à Seguridade Social. O trabalhador, quando ele é empregado, né, quando ele tem um vínculo reconhecido, o empregador, o patrão, todo mês ele recolhe lá um percentual para o INSS. Da mesma maneira, o empregado tem retido ali do seu salário uma parte que também vai para o INSS. Esse valor todo, ele é destinado à Seguridade Social. Ele é seu? Não. Ele é destinado à Seguridade Social. Então, ele custeia os casos de pessoas que estão aí submetidas à necessidade de um amparo da Previdência Social. Então, ele custeia o seguro-desemprego dos trabalhadores, os auxílios doença, auxílio doença acidentário, auxílio maternidade e toda aquela gama de direitos previdenciários, tá? E além disso, obviamente, essa contribuição vai ser levada em conta para a aposentadoria daquele empregado, né, futura, mesmo se o patrão não recolher direitinho, se ficar reconhecido ali o período de emprego, isso vai ser tido como tempo de serviço para fins de aposentadoria, tá? Então, além isso, obviamente, dá direito a uma seguridade social no sentido de que, se o empregado precisar se afastar do trabalho por algum motivo, por exemplo, por doença, ele vai poder ter acesso aí a um valor mensal a ser pago pelo INSS. Claro que tem algumas carências, né, que o INSS impõe para que o empregado tenha esse direito. Por exemplo, se você ficar doente, for uma doença comum, a carência é de 12 meses de contribuição. Então, antes de ter ficado doente, você vai ter que ter tido aí pelo menos 12 contribuições mensais para que você tenha direito ao auxílio-doença. Se for acidente de trabalho, não tem carência. Sofreu acidente, vai ter direito ao auxílio-doença acidentário, tá? Auxílio-maternidade também não tem carência, e é isso. Então, esse é um direito previdenciário, mas ele é correlato aos direitos trabalhistas e representa aí toda a Seguridade Social. Compreendem por que, quando tem muita gente sem vínculo reconhecido, isso causa uma crise social? Porque tem muita gente que precisa desse valor que está lá depositado e que, se não tem nem empregador, nem empregados contribuindo, quem vai custear? A Seguridade Social. Esse é apenas um dos problemas da falta de vínculo. Beleza, gente? Me estendi demais aqui. Mas esse assunto é importante e eu quis trazer aí primeiro uma contextualização, uma continuidade da última aula e, por fim, essa abordagem dos direitos propriamente ditos. Se você trabalha com os requisitos do emprego, vamos lembrar? Pessoalidade, né? Você mesmo tem que ir, não pode mandar no seu lugar. Você é pessoa física, você não é uma empresa, ainda que tenha constituído um MEI só para fingir que tá? Não eventualidade, ou seja, tem uma frequência mínima, não precisa ter um número de dias específico, mas a sua presença lá, ela é esperada, não é um trabalho pontual. Além disso, onerosidade, você trabalha por dinheiro, espera-se uma contraprestação salarial. E, por fim, subordinação jurídica, você está submetido aos poderes diretivos de alguém, você não tem liberdade para atuar naquela atividade do jeito que você quer, de colocar preço no seu trabalho, enfim. Você não tem autonomia. Se você trabalha assim, mas não tem vínculo de emprego, ninguém assinou a sua carteira, você tem direito a recorrer na Justiça do Trabalho em busca do reconhecimento desses direitos. Então, você precisa buscar um advogado ou você pode comparecer sozinho ao setor de atermação da Justiça do Trabalho, contar lá para a servidora pública que te atender tudo que está acontecendo e a sua causa vai ser submetida a um juiz para ele avaliar se você tem ou não tem direito ao reconhecimento do vínculo de emprego, tá? Se você tiver
direito ao reconhecimento, se você conseguir, se você ganhar a ação trabalhista, você vai ter aí garantido o acesso a todo esse rol de direitos que eu trouxe aqui para vocês. E tem outros também, né? Esses aqui são os principais. Beleza, gente? É isso então por hoje. Eu agradeço a atenção. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal Direito do Trabalho em Miúdos, deixe o seu like e comenta aqui para me incentivar. Beleza? Um beijo. Até a próxima aula.